chamo Miqueias, hoje vamos apresentar o projeto de gerenciamento de clínicas, nesse caso seria. Foi desenvolvido com exigências pré-determinadas, que seria MVC, tecnologia Node.js, Express, EGS e Post, que seria o banco de dados. O objetivo desse sistema é facilitar o gerenciamento da clínica médica, nesse caso meu seria dos pacientes para cadastrar. Aqui está a tela de login. Nós precisamos colocar o e-mail de usuário, nesse caso, e a senha que seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui aparece bem-vindo, o nome do usuário. Vem minhas notas, que seria para colocar como lembrete dos pacientes. Em seguida, temos aqui dois pacientes cadastrados, que nós colocamos no banco de dados CPF, data de nascimento, telefone e status dele para conseguir a gente entrar no sistema com o usuário dele, para nós cadastrar. Aqui nós conseguimos editar, também colocando só Carlos, por exemplo. Nós trocamos a rua, por exemplo, podemos colocar. Vai atualizar automaticamente, paciente atualizado, aí vai estar os dados totalmente diferentes aqui e no banco também, é síncrona a conexão. Nós podemos também excluir, mas vamos no novo paciente. Vamos adicionar um paciente novo. Um paciente José. Data de nascimento 23/05 de 2043, vamos lá. Colocamos o telefone aleatório. Colocamos o telefone aqui, por exemplo, esse código. Colocamos e-mail também, que seria obrigatório. Não vai salvar por conta que nós colocamos que não aceitamos nulos. Tem que, ou vazios nesse caso seria. Tem que todos os dados completos, logicamente. Colocamos CPF aleatório também. Vai dar com paciente criado com sucesso. Aí temos o José, que foi adicionado agora, o Miqueias e o Carlos, que já estava adicionado. Tem como também excluir ele. O José, e não temos mais o José também. Nós usamos, como já foi falado, o Bootstrap, o Post, o JavaScript, como já dito também, usando como projeto o MVC, que seria Model Controller e View. O View seria esse aqui para vocês. A gente vai falar sobre agora o banco. Configuração database, que seria o nosso banco. O Require Sequelize, ele basicamente importa a biblioteca Sequelize para o banco de dados. Já o Sequelize desestrutura apenas a classe Sequelize, mas não a biblioteca inteira. O const UDWare, ele armazena os dados no database. O processo env, ele envia todos os dados do sistema para o banco de dados e por meio de uma URL, que seria o banco. Aí em seguida a gente vai falar do const sequelize do DBUR, URL. Ele vai para a constante, armazena na conexão do banco de dados pelo new sequelize. O DBURL, ele tem a seguinte coisa, ele verifica se o URL do banco está em produção ou basicamente está ativo. O novo new sequelize, ele vai, se o arquivo Postgres existir, ele vai dar como verdadeiro. Porém, se for verdadeiro, ele vai mandar para conexão do banco de dados. Já o new sequelize, se ele não for encontrado ou não existir nesse caso, ele vai criar uma nova instância sequelize nesse caso e vai usar no banco de dados, vai mandar para o banco de dados e vai salvar o arquivo para poder outros arquivos, como user.js, entre outros, utilizar o banco também. Aí em seguida, o módulo export sequelize, ele está exportando o sequelize para todos os dados por isso, para conseguir ser utilizado. Agora vamos falar sobre o user.js, que seria outra parte do banco também.
que seria o quê? O data types, const data types, Circlelize, que tipo de arquivo database, o que ele está fazendo? Ele está importando os dados que foram utilizados lá em cima no string, para conseguir fazer o quê? A função dele vai importar na conexão de banco de dados database e vai subir para a pasta do app. O que ele faz? Ele vai criar um modelo de tabela no banco, que seria o dpDefine nesse caso, const user dbDefine user, que ele vai usar. Ele vai pegar essas aspas como definição de campos, nesse caso como telefone, número, etc. Vai definir a tabela nome, uma tabela com name nesse caso, define o nome do campo. Aí vai definir os campos, nesse caso, como dito já anteriormente, usando o hello null false, que seria, ele obriga o campo ser ocupado por alguns dados, não pode mandar vazio, porque não encontraria nada. E como que o campo é obrigatório, o e-mail é a mesma coisa, também funciona. Ele vai precisar dos dados todos funcionando, nenhum campo vazio, e não pode se repetir como um usuário usar o mesmo e-mail duas vezes. Tem validações nesse caso. E também valida se o e-mail está no formato correto que foi definido no password. Data type string, que foi string correta, vai dar como verdadeiro. E o password, que vai armazenar todos os dados, como a senha, por exemplo, também, já criptografado para ter certeza que não vai ter nenhuma invasão ou coisa desse tipo, e vai exportar usando o model export user, que seria o nome da tabela. Agora, continuando no arquivos models, tem mais um que seria o const data types também, que seria a mesma função igual às anteriores, que é importar os dados para a conexão do banco de dados. Que seria o quê? Vai criar uma tabela chamada title, por exemplo. Aí vai pedir o data string, que seria a senha, uma senha. O título da rota, title seria o título da rota, que nós vamos colocar aqui depois, vamos mostrar. Texto curto também, e obrigatório não estar vazio também, não pode estar vazio, tem que ter algum controller, que é interessante de ser dito. Nós começamos pela linha 1, const bcrpt, não sei como é que se pronuncia esse nome. Ele vai fazer o quê? Ele vai importar uma biblioteca para criptografar os dados que tem, seria a senha nesse caso. Ele transforma uma senha legível em irreversível, quer dizer, se eu não estou uma senha, se digitou e gravou, essa senha é a mesma para até ter uma mudança. Esse require models, basicamente ele está exportando o arquivo, o outro está desestruturando o arquivo, mas aí export ele está fazendo o quê? Ele está exportando uma função para usar nas rotas para conseguir receber a aquisição do sistema. Porque a função é síncrona. É síncrona por conta disso. O REST render, ele está renderizando o arquivo EJS nesse caso, procura o arquivo view out login, que seria as rotas dele, e passa as variáveis como caracteres, enfim. Aí acabou esse fim dessa função em si. Tem outras. Tem o exports, showregister, render out registrado, é igual ele está renderizando os registros e colocando como título registrar. E tem também export list cadastro, que faz a mesma função praticamente, só que dessa vez ele é assíncrona. Precisa do ser o async, porque vai acessar o banco de dados, então tem que ser assíncrona ambos dos lados. Aí vai ter o const, que vai ter nome, e-mail, senha e confirmação de senha também. O Rackbody, ele tá mandando os dados via post. Nesse caso aqui. Aí depois nós temos os dados que nós colocamos, exemplo, como João, que foi dado como lá no João, senha 123. Seria basicamente as senhas que vamos passar dentro da const para fazer isso. O if name barra e-mail barra password, se o vazio ou falso nesse caso, se o protocolo estiver vazio,
ele vai dar erro. Por que vai dar erro? Porque ele armazena só dados que estão ocupados. Vazio ele não vai armazenar. Aí vai dar erro por conta disso. Aí em seguida ele vai renderizar novamente para outra URL que será o quê? Voltar para uma área de registro para fazer a função que não teve como colocar CPF ou coisa assim que esqueceram por algum motivo. Se for diferente, se a exclamação igual for diferente, se as senhas são diferentes, vai entrar no banco de erro também, por conta que a senha não está batendo uma com a outra. Vai seguir a mesma lógica do erro, vai redirecionar para uma senha, aguardando uma senha nova nesse caso. Aí vai nível de segurança vai aumentando ou vai aumentando por conta que errou uma senha e vai 3 tentativas se não me falha a memória. Aí em segunda ele vai tentar executar novamente. Se der certo ele vai executar, senão vai dar erro. Aí ele vai criar uma nova registro na tabela, lá no get, com o nome e password novamente. Aí em seguida ele vai aguardar que o banco aceite aquilo para conseguir armazenar o e-mail, os dados dele para acessar o banco de dados. Aí ele vai funcionar, vai direcionar de novo para a página de login, aí vai colocar senha, usuário, senha, aí vai entrar. Se ocorrer erro de alguma maneira, ele vai mostrar o erro que, tipo assim, o e-mail já existe ou senha já foi usado algumas vezes, por conta disso, por exemplo. Aí, em seguida, ele vai zerar por aqui, ele vai pro login agora. Ele vai fazer o login, assíncrono nesse caso também, quando que eu sou logado com o banco não pode ser síncrono. Vai extrair o e-mail, vai ver o formulário. Se os dois campos são preenchidos, beleza, ele vai salvar. Se não salvar, ele vai buscar. Aí se for, desculpa, se não, ele vai buscar. Aí vai buscar um único usuário do banco, que seria o ID dele, CPF, possivelmente. Vai confirmar esse e-mail igual. Ou todos os dados são iguais. Aí vai aguardar a busca do banco para resultado. Ele encontrou o usuário tal, tal. Se não aparecer por algum motivo, pode ser que não encontrou porque alguns dados estão nu, não tem nenhum dados, aí não tem como. Aí seria como credenciais inválidas, nesse caso. Aí, em seguida, ele não vai revelar o e-mail válido. Ele vai pedir para comparar as duas senhas do usuário, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Vai armazenar do banco, fazer uma comparação lenta e o resultado, se as senhas são iguais, ele vai conseguir entrar no banco, por conta das senhas iguais, aí vai dar certo. Se não for igual, nesse caso, a senha não confere, ele vai entrar no banco, vai entrar no password match, não sei se esse pronuncia correto. Aí vai armazenar os dados do usuário da sessão novamente, com objeto de 3 campos ID, nome e e-mail. Nunca vai armazenar a senha nesse caso. Armazena a mensagem com sucesso, vai redirecionar de novo para o dashboard para poder ver se as notas foram salvas nesse caso. Esse export log faz o seguinte, como é função síncrona, não tem acesso ao banco essa parte, nesse caso, ele vai apagar a sessão do usuário, por conta que ele já zerou essa parte, e vai a função callback para executar após destruir, que é apagar todos os dados para não manter, limpar o cache. Sem isso, o servidor nunca vai terminar, sempre vai ficar infinitamente rodando. Aí vai direcionar esse callback para um login, e agora é deslogado para logar novamente com o e-mail, basicamente.